Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da prova no processo penal e, particularmente nesse vídeo, da teoria geral da prova. O que significa prova dentro do processo penal e dentro do direito de uma forma geral, já que nós estamos falando de uma teoria geral? Prova é tudo aquilo que é trazido em contraditório à presença do magistrado para que ele possa efetivamente formar a sua convicção. A prova, ela tem um papel muito importante no processo penal, que é o de sustentar as alegações das partes. Ou seja, é através da prova que as partes podem efetivamente sustentar os seus argumentos. E não podemos esquecer que a produção da prova é ato processual formal e que demanda todos os cuidados e formalidades inerentes à persecução criminal, de tal maneira que nós não podemos chamar qualquer elemento probatório de prova, um conflito muito comum, uma confusão muito comum que é trazida pelos operadores do direito na prática, o de confundir elementos probatórios colhidos no curso de uma investigação com a prova realmente produzida. Prova, para todos os efeitos, ela deve ser produzida em contraditório na presença do magistrado como ato da instrução. E aí o artigo 155, ele vai fazer uma referência, o artigo 155 do nosso Código de Processo Penal, ele vai fazer uma referência muito clara, muito direta sobre o que é a prova, qual é o princípio que motiva o magistrado na hora de valorar essa prova e, efetivamente, qual é a distinção entre a prova e os elementos probatórios colhidos no curso da investigação criminal. O artigo 155 estabelece o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. De plano, a gente percebe por essa disposição do artigo 155 que o princípio que fundamenta a convicção do magistrado, a cognição do magistrado no processo penal, é o princípio do livre convencimento motivado, ou seja, aqui nós não estamos diante de modelos como o modelo de prova tarifada, no qual nós temos provas que valem mais e provas que valem menos. Por exemplo, no processo penal, uma confissão tem o mesmo peso probatório de um testemunho, muito embora o jargão popular venha dizer que a confissão é a rainha das provas, e que o testemunho, por outro lado, não tem uma posição hierárquica assim tão favorável. De qualquer maneira, quando nós estamos tratando de prova no processo penal, o importante é que esses elementos lá colhidos na investigação ou no curso da instrução processual, trazidos aos autos para apreciação do magistrado, eles precisam efetivamente ser apontados por uma alegação das partes em contraditório e efetivamente aí o magistrado, no ato decisório, poderá fundamentar essa decisão fazendo referência às provas produzidas pelas partes. Isso, grosso modo, significa dizer que o magistrado pode entender como bem preferir qual prova vale mais, qual prova vale menos, qual prova vai ter um teor mais pujante, qual prova ela vai servir apenas como um reforço de uma prova mais robusta produzida anteriormente. Ele vai poder apreciar livremente se as provas da acusação ou as provas da defesa, se o testemunho de A ou o testemunho de B, em qual deles ele vai confiar, qual deles ele vai efetivamente utilizar para sustentar sua cognição. O que não pode ser feito é que o magistrado se convença arbitrariamente de qualquer coisa e não aponte nos autos, diante da prova produzida pelas partes, em que se baseia a decisão que está sendo tomada, quer pela absolvição, quer pela condenação, ou mesmo com relação a outros elementos que possam dizer sobre a culpabilidade do agente ou outras circunstâncias processuais que vão influenciar efetivamente no mérito da decisão. Quando o magistrado aprecia as provas, ainda que de maneira livre, sempre necessário, e eu quero frisar isso pela importância que tem no processo penal, que ele aponte qual prova está sustentando aquela afirmação, sendo claro que a ausência desse apontamento pode ensejar o embargo de declaração ou mesmo o questionamento de sua decisão em instâncias superiores, em sede de apelação criminal ou, por qualquer razão, um outro recurso cabível na espécie. A prova no processo penal, ela se distingue do indício ou do vestígio na medida em que, quando a gente está falando de elementos informativos colhidos na investigação, nós estamos falando de elementos que trazem uma narrativa para dentro dessa investigação e mais tarde vão sustentar a narrativa da denúncia e também da defesa. Por outro lado, essa narrativa não é produzida em contraditório necessário, uma vez que a investigação criminal, muitas vezes, ela ainda não conta com a presença de um defensor nos atos de colheita de
de informação, e daí, portanto, não poderíamos considerá-los atos probatórios, ainda mais porque esses são elementos que não estão sendo apresentados em sede judicial. Dessa maneira, quando nós estamos tratando das informações colhidas no inquérito policial, nós temos que pensar fundamentalmente que esses elementos colhidos eles terão que ser apresentados pela acusação como parte da denúncia, e aí as alegações acusatórias, as alegações da parte autora no processo penal, aquele que formula a denúncia ou a queixa, vão ter que fazer referência a esses indícios, a esses elementos colhidos na investigação criminal. Por exemplo, se nós encontramos algumas cápsulas de arma de fogo deflagradas em uma via pública, por exemplo, cápsulas de revólver calibre 38, nós temos que isso por si só pode ser um indício de um crime, mas para podermos utilizar esse elemento como prova, nós precisamos demonstrar em sede judicial que essa munição foi deflagrada por aquela arma, daquele agente que praticou aquele crime. Por outro lado, a defesa pode dizer que as munições foram de fato deflagradas, mas por outra pessoa. Pode dizer que o agente, na verdade, não é o verdadeiro autor do fato, mas que o réu que ali está, na verdade, apenas emprestou a arma para um terceiro ou ainda que agiu em legítima defesa. Veja que o elemento da investigação nada diz, mas as partes podem contar as suas versões, podem fazer as suas narrativas, quer pela acusação, quer pela defesa, com base nessa prova colhida na investigação criminal. Muito embora esses elementos probatórios por si mesmos, eles não possam, na forma do próprio artigo 155, fundamentar a decisão judicial de maneira exclusiva. É claro que esses elementos de prova agora, com a implementação do juiz de garantia, com muito mais razão, não poderão sequer chegar ao conhecimento do magistrado na fase de instrução, uma vez que eles não tenham sido trazidos por uma das partes, razão pela qual é preciso interpretar uma distinção clara entre o que é um elemento probatório da fase do inquérito policial, da investigação criminal do Ministério Público, para o que é efetivamente prova produzido em contraditório perante o magistrado pelas partes, que vão efetivamente fazer alegações e apontar as provas de suas alegações. E aí que efetivamente o teor probatório se refere a uma função retórica que essa prova terá no processo criminal. Lembrando sempre que ela deve ser produzida em contraditório, de tal maneira que quando a gente fala que a prova é da acusação ou a prova é da defesa, na verdade, nós queremos dizer que a prova foi trazida pela acusação ou trazida pela defesa. E não que a acusação ou defesa, em contraditório, não possam fazer referências a essa prova que foi trazida pela parte adversa. Assim sendo, se uma testemunha foi arrolada pela acusação, mas durante a sua oitiva o advogado de defesa, o defensor público, faz perguntas que favorecem a sua tese, essa testemunha trazida pela acusação poderá efetivamente, na forma do depoimento, se converter em prova defensiva. Daí que a prova deve necessariamente respeitar o contraditório judicial para que efetivamente possa ser considerada válida. Há aqui uma exceção que nós temos que lembrar com relação à parte final do artigo 155, que fala da ressalva das provas cautelares não repetíveis ou antecipadas. Nesse momento, aqui, nós não temos o contraditório judicial estabelecido e, por essa razão, muitas vezes essa prova terá que ser efetivamente deferida pelo magistrado, e aqui nós estamos falando, de fato, de uma prova que não admitiria, por exemplo, o contraditório no momento de sua produção, efetivamente no momento de sua consecução. Por exemplo, no caso de uma interceptação telefônica, em que muitas vezes, ou quase sempre, em razão da natureza sigilosa desse procedimento de produção de elemento probatório, a defesa não teria acesso, senão quando efetivamente as transcrições ou as mídias da interceptação telefônica ou telemática estivessem juntadas aos autos do processo. Porém, efetivamente, para servir como prova, essa prova precisa sustentar uma alegação de uma das partes, ainda que ela tenha sido deferida pelo magistrado sem a presença do contraditório.